do Senhor Jesus, eu gostaria hoje de falar sobre um personagem que é bastante discutido, falado e muito tem sido escrito sobre ele. E hoje chegou minha vez de falar sobre isso. Sei que alguns que possam ouvir esta palavra não encontrará novidade. Porém, como cristão, eu gostaria de falar sobre esse personagem sob a ótica em seu contexto histórico, teológico e bíblico. Esse personagem é Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer às pessoas, em especial aos meus alunos do discipulado, que todos têm em algum momento de sua vida ouviram ou leram sobre Jesus. E nós, como verdadeiros cristãos, temos o dever de reapresentar Jesus às pessoas. Reapresentar porque não devemos nos limitar simplesmente a falar sobre ele, mas provar que Jesus nasceu, viveu entre nós, foi crucificado e morreu por toda a humanidade. Para isso, devemos reapresentar Jesus não apenas como Deus, como a maioria das pessoas fazem, mas falar sobre a sua humanidade, suas limitações como homem e somente depois disso é que devemos apresentar, inclusive, argumentos sobre sua divindade, provando ainda que Jesus é Deus. Espero que seja proveitoso esse estudo e que vocês possam encontrar nessas palavras argumentos que fortifiquem sua fé naquele que veio ao mundo por amor a nós, seres humanos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que Jesus Cristo é a revelação especial mais clara e completa de Deus. Ele é o Deus encarnado. Algumas das descrições de Jesus podem ser encontradas na Bíblia, como por exemplo Colossenses 1,15, que está escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 1, versículo 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Os escritores, ou o autor do livro de Hebreus e o autor de livro de Atos, explicaram em Atos 10:43, que está escrito: todos os profetas dão testemunho dele, Jesus Cristo, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa o ungido. Este nome é geralmente aplicado a Jesus. Humanamente falando, Jesus cresceu em estatura e em conhecimento como qualquer ser humano. Isso está escrito em Lucas 2,52. Pelo texto, podemos concluir que Jesus era homem e teve um entendimento finito, e como tal podia crescer e desenvolver-se. Jesus revela seu entendimento humano quando diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13:32. Isso, de forma alguma, desmerece Jesus, pois apenas prova que ele é um ser humano. Porém, havia um diferencial entre ele e nós.
ele nunca pecou. De fato, Jesus é especial e podemos novamente provar isto pelas Escrituras. Aproximadamente 1000 anos antes do nascimento, já se falava dele. 700 anos antes do seu aparecimento, o profeta Isaías profetizou que ele viria de uma linhagem real e ainda escreveu os nomes que caracterizariam especificamente a sua pessoa. Isaías 9,6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sob seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 520 anos antes, Zacarias profetizou como ele entraria em Jerusalém e fez referência às 30 moedas. Zacarias 9 e 11, 13. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre as características de Jesus. O pastor Silas Malafaia, ele nos descreve neste livro o homem chamado Jesus. Ele cita como exemplo o que o Espírito Santo é mencionado pela primeira vez em Gênesis 1:2. E a característica do Espírito Santo é estar sempre movendo. Josué é citado servindo a Moisés em Êxodo 24:13. Desde então, essa passou a ser a sua característica, um homem que servia. Dentre as 7 características sobre Jesus nesta obra, eu gostaria de citar apenas 5 delas. Quando a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi em transformar água em vinho, ela enfatiza uma característica que vai perdurar por todo o ministério. Ele transforma sempre para melhor. O homem chamado Jesus, em João 6, sacia a fome de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes, e ainda sobram 12 cestos e pedaços. Veja como ele transforma para melhor. Ele continua saciando a fome das multidões ainda hoje. Esta é a segunda característica de Jesus: saciar a fome das pessoas. O homem chamado Jesus atende ao clamor do necessitado, como atendeu ao cego de Jericó em Lucas 18:35, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está sempre disposto a atender ao clamor do necessitado. Esta é a terceira característica bíblica: atender a quem clama por ele. O homem chamado Jesus não faz acepção de pessoas. Ele atende um príncipe dos judeus, Nicodemos, em João 3. E também atende ao que havia de pior para a sociedade judaica, um leproso, em Mateus 8. Jesus não faz acepção de pessoas. Tanto atende príncipe como atende a leprosos. Esta é a quarta característica. Na página 20. Um dia, o homem chamado Jesus chegou a Cafarnaum. Segundo o registro de Marcos, capítulo 2, ele estava em uma casa apertada, cheia de gente. 4 homens,
sabendo que ele se encontrava ali e não conseguindo passar pela multidão que enchia o lugar, descera um paralítico pelo telhado da casa. Jesus, que tinha um grande senso de humor, zombou dos hipócritas e religiosos, dizendo: Filho, perdoados estão os seus pecados. Marcos 2,5. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que se acha capaz de perdoar pecados? Marcos 2,7. Após discutirem entre si sobre suas palavras, Jesus lhes disse: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, 10, 11. E o paralítico se levantou, porque Jesus tem poder sobre os pecados e sobre as enfermidades. Essa é a sétima característica de Jesus. Bom, vemos também, através das características de Jesus, apresentadas pelo pastor Silas, que Jesus tornou-se servo. Servo é a tradução de duas palavras hebraicas frequentes no Antigo Testamento, que significa pessoa de serviço ou escravo. Algumas vezes essas palavras é empregada sobre pessoas humildes e oficiais de corte. É também empregada no sentido daquele que está sob as ordens de alguém para o ajudar. Contudo, na maioria das vezes o termo se refere-se a um escravo. No Novo Testamento, servo aparece como significando criado da casa, como em Lucas 16:13, rapaz, em Mateus 8:6. Os apóstolos aplicavam a palavra servo para si mesmos, como servos de Deus e de Jesus. Com isso, podemos afirmar que Jesus, por ocasião de seu nascimento, não assumiu uma posição de realeza. Em vez disso, tornou-se servo. Ele abriu mão de sua vontade a favor da vontade de Deus. Não buscou realizar nada à sua maneira, pois estava comprometido em cumprir a vontade do Pai. Como servo de Deus, Jesus viveu para glorificar a Deus sem exaltar a si mesmo. Em vez disso, reconheceu que era dependente do Pai. Isso pode ser comprovado em João 5,19 e versículo também 30, e João 14:10. Também, como servo de Deus, Jesus sabia que sua vida não lhe pertencia, e sim ao Pai. Realizou a vontade do Pai curando os doentes, fazendo os cegos enxergarem, coxos e paralíticos andarem, devolvendo a audição aos surdos, ressuscitando mortos e várias outras coisas. Mateus 23, 11 e 12 está escrito: Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Contrastando com os dias de hoje, muitos cristãos querem que Deus se manifeste por meio deles para estar em evidência, e eu não sou exceção. Um dos principais motivos porque nós atualmente não realizamos milagres que Jesus fez há aproximadamente 2000 anos atrás, é porque não estamos dispostos a seguir o exemplo dele na íntegra. Não queremos ser humilhados e submissos. Queremos ser reconhecidos e sermos aquele que resolve tudo a qualquer momento e a qualquer hora. Não devemos, quer dizer, nós devemos nos humilhar perante a Deus, pois não somos nada comparado a Ele.
O apóstolo Paulo, que eu considero o mais sábio de todos os apóstolos, não dependia da própria sabedoria e de sua capacidade. Ele não confiava em si mesmo, mas no poder de Deus. Ele declarou em 1 Coríntios 2,4 que a sua palavra e a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Jesus nos ensinou a negar a nós mesmos. Conhecer a vontade de Deus não é suficiente. Devemos praticar a obediência. Não conseguiremos ser obedientes a Deus se não estivermos dispostos a nos humilhar diante dele e aceitando a ser o seu servo. O Filho de Deus humilhou-se e tornou-se servo. Nós temos de estar dispostos a fazer o mesmo. Eu creio que devemos, nesse momento, falar sobre a humanidade de Cristo. Para falar sobre a humanidade de Jesus, devemos começar com uma consideração do seu nascimento virginal. As Escrituras afirmam claramente que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe por obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humano. Vocês podem constatar esse fato em Mateus 1, versículos de 18 a 25. O mesmo fato é também afirmado no Evangelho de Lucas, onde lemos sobre a aparição do anjo Gabriel, em Lucas 1, 35. A importância doutrinária do nascimento virginal mostra que a salvação deve vir do Senhor, exatamente como Deus havia prometido que a semente da mulher destruiria a serpente, em Gênesis 3, 15. Deus torna isso em realidade pelo seu poder, não por mero esforço humano. Nossa salvação deve-se apenas à obra de Deus, e isso ficou evidente bem no início da vida de Jesus, quando Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção dos filhos. Isso está em Gálatas 4, versículos de 4 a 5. O nascimento virginal, ele possibilitou também a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Essa união em teologia é conhecida como união hipostática, e esse foi o meio empregado por Deus para enviar seu Filho ao mundo como homem. O nascimento virginal, ele também torna possível a verdadeira humanidade de Jesus sem a herança do pecado. O fato de Jesus não ter tido um pai humano nos ajuda a compreender por que a culpa legal e a corrupção que pertence a todos os seres humanos não pertenciam a Jesus e também não pertencem. Ainda sobre a humanidade de Jesus, devemos comentar rapidamente sobre as suas limitações. A primeira que posso citar é que Jesus possuía um corpo humano. O fato dele possuir um corpo humano, exatamente como o nosso, é visto em muitas passagens nas Escrituras. Ele nasceu como todos nascem. Lucas 2:7. Passou da infância para a maturidade, assim como todas as outras crianças. Lucas 2:40. Além disso, Lucas nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Jesus, ele ficava cansado, exatamente como nós ficamos. João 4:6. Ele sentia sede, pois quando estava na cruz disse: tenho sede. João 19:28. Depois de jejuar por 40 dias no deserto, nós lemos que Jesus teve fome. Mateus 4:2.
Quando caminhava para a crucificação, os soldados forçaram Simão Cirineu carregar a cruz em Lucas 23, 26. Provavelmente é porque Jesus estava tão fraco depois dos açoites que ele havia recebido que não tinha força suficiente para carregá-la. O auge da limitação de Jesus quanto a seu corpo humano é visto quando ele morre pregado na cruz. Lucas 23, 46. Outro aspecto que prova a humanidade de Jesus é que ele possuía uma mente humana. O fato de Jesus ter crescido em sabedoria significa que ele passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com todas as outras pessoas. Eu sugiro que vocês leiam os versículos de 5 a 8 de Hebreus 5. Esse processo normal de aprendizado fazia parte da humanidade de Jesus. Também vemos que Jesus possuía uma mente humana como a nossa quando ele falou do dia em que retornará à terra. Isso está em Mateus 13, 32. Jesus ele possuía alma humana e emoções humanas. Nós vemos várias indicações disso. Logo antes da crucificação, em João 12, 27, Jesus disse: agora está angustiada a minha alma. João escreveu um pouco depois: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. João 13, 21. Jesus, ele experimentou emoções humanas. Ele admirou-se com a fé demonstrada do centurião em Mateus 8:10. Ele também chorou de tristeza com a morte de Lázaro em João 11:35. Jesus orou com um coração repleto de emoção, pois ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Hebreus 5:7. Além disso, o autor nos diz: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. O autor de Hebreus afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. O fato de ter enfrentado tentações significa também que ele possuía natureza genuinamente humana que podia ser tentada, pois as Escrituras são claras em nos dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1:13. As pessoas próximas de Jesus o consideravam apenas humano. Ainda que ele tivesse ensinado por toda a Galileia, curando toda a sorte de doenças e enfermidades, de modo que as pessoas o seguiam, e quando ele chegou à sua própria cidade, Nazaré, onde que ele cresceu, o povo não o recebeu. Vocês podem ver isso em Mateus 13, 53 a 58. Esta passagem, ela indica que aqueles que mais conheciam Jesus não o consideravam mais que um homem comum. E certamente não o consideravam o próprio Deus encarnado, que é o caso dos seus irmãos. E isso está em João 7:5. Jesus era plenamente humano, tanto é que mesmo os que viveram e trabalharam com ele, mesmo os seus irmãos que cresceram com ele, não perceberam que ele era superior aos outros seres humanos. Nenhum deles tinha a ideia de que Jesus fosse Deus vindo em carne.
Dando continuidade, devido ao espaço, à memória, eu tive que dividir esse estudo em duas partes. Bom, já falamos sobre a humanidade de Cristo, então vamos falar agora sobre a impecabilidade de Jesus. Ainda que o Novo Testamento seja claro em afirmar que Jesus era plenamente humano, exatamente como nós, também afirma que Jesus era diferente. Ele era isento de pecado e jamais cometeu um pecado durante sua vida. Vemos essa indicação quando Satanás foi incapaz de obter sucesso ao tentar Jesus. Para os judeus que se opunham a ele, Jesus perguntou: quem dentre vós me convence do pecado? E não recebeu resposta alguma. Em João 8,46. Isto, por si só, é uma prova de sua impecabilidade. Experimente você chegar para uma pessoa que te odeia, que não gosta de você de jeito nenhum, e perguntar se ele tem algo contra você. Os judeus nada puderam dizer, porque Jesus não pecou. Quando Paulo fala de Jesus vivendo como um homem, tenha o cuidado de não dizer que ele assumiu carne pecaminosa, mas antes que Deus enviou o próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Romanos 8,3, que está essa citação. E ele se refere a Jesus como aquele que não conheceu o pecado, em 2 Coríntios 5,21. O autor de Hebreus afirma que Jesus é um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. Isso está em Hebreus 7,26. Pedro, ele fala de Jesus como cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1,19. Ele também declara que Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2,22. Jesus era realmente humano, mas sem pecado. Eu creio que agora é pertinente fazer uma pergunta. Por que será necessário que Jesus ele fosse plenamente humano? Quando João escreveu sua primeira epístola, circulava na igreja um ensino herético, segundo o qual Jesus não era homem. Essa heresia, em teologia, nós chamamos de docetismo, pois afirmava que Jesus não era de fato homem, mas só tinha a aparência de um homem. Essa negação da verdade acerca de Jesus era tão séria que João podia dizer que se tratava de uma doutrina do anticristo. Isso pode ser visto em 1 João 4, versículos 2 e 3. O apóstolo João, ele entendia que negar a verdadeira humanidade de Jesus era negar um fato bem central do cristianismo, de modo que ninguém que negasse que Jesus veio à carne era enviado de Deus. Quando examinamos o Novo Testamento, vemos vários motivos pelos quais Jesus tinha que ser plenamente humano para ser o Messias e obter a nossa salvação. Depois de falar sobre a humanidade de Cristo, devemos agora conhecer um pouco sobre sua divindade. Parece até um paradoxo, mas para começarmos a conhecer Jesus, não devemos iniciar pelo Novo Testamento. Voltando séculos antes, no Antigo Testamento, encontramos referências sobre Jesus e é exatamente aí que vamos começar. Citamos aqui Isaías, que ficou conhecido como o maior profeta messiânico. A Bíblia nos ensina, através de suas palavras, a indicação da grandeza de Jesus que haveria de vir. Isaías 9,6.
Está lá escrito. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mateus 28, 18 escreve essa confirmação. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Podemos interpretar que Jesus queria dizer que ele é o Todo-Poderoso, ou mais explicitamente, ele é o próprio Deus manifesto aqui na terra. Será que esse texto que diz que Deus dá poder para ele mesmo? Isaías 42:8 diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas a Bíblia nos diz em Atos 3:13 que Jesus é glorificado pelo próprio Pai. Então, o que podemos concluir é que se Deus dá a sua glória a Jesus, isso por si só já é um forte indício de que Jesus não é outro Deus, com D minúsculo, né? Mas o próprio Deus. Somando ainda que Jesus disse em João 10:30 que ele e o Pai são um. Dos grandes líderes religiosos do mundo, somente Jesus declarou ser Deus. Não importa o que se pense acerca de Maomé, Buda, Confúcio ou qualquer outro nome como indivíduo. Seus seguidores enfatizam seus ensinamentos, e este não é o caso de Jesus. Jesus fez de sua própria pessoa o ponto central dos seus ensinamentos. Quando lhe perguntaram em que consiste fazer as obras de Deus, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. João 6:29. Como disse antes, Jesus afirmou claramente ser o próprio Deus. Essa afirmação sobre a sua divindade foi considerada pelos líderes religiosos como blasfêmia e acabou levando-o à crucificação. O sumo sacerdote falou diretamente a Jesus: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: tu o dissestes. Mateus 26, 63 e 64. Essa resposta fez o sumo sacerdote declarar que não havia necessidade de testemunhas. Ele mesmo tinha ouvido Jesus blasfemar. Jesus havia deixado bem claro que ele era o próprio Deus e que Deus era o seu próprio Pai e ele se igualava a Deus. João 5,18. Quando Jesus disse a seus opositores judeus que Abraão vira o seu dia, o dia de Cristo, eles o contestaram: mas ainda não tem 50 anos e viste Abraão? João 8,57. A resposta indica a eternidade de Jesus. Ele fez uma declaração estarrecedora: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Quando Jesus disse, eu sou, ele estava repetindo as palavras que Deus empregou quando se identificou a Moisés como eu sou o que sou, em Êxodo 3,14. Jesus estava atribuindo a si o título eu sou, pelo qual Deus indicou sua existência antes mesmo do próprio tempo existir. Quando os judeus ouviram essa declaração, sabia que ele estava alegando ser Deus. Bom, vejamos aqui outras evidências que demonstram a divindade de Jesus. Jesus foi preso e acusado por blasfêmia, Mateus 14, 61, 64. Foi condenado por dizer quem ele é, não por causa das declarações de seus acusadores. Jesus foi crucificado por ser quem de fato era. Uma análise do seu próprio testemunho
ele sustenta esse fato. Jesus se igualava a Deus. João 10, 25 a 33. Ele violava os sábados. João 5, 17 e 18. Declara ser o eu sou, como eu já disse, João 8, 58. Digno da mesma honra dada a Deus. João 5, 23, 24. Ele pede para crer em Deus e nele. João 14, 1. Aceitava adoração. Mateus 8, 2. É-lhe dado todo o poder. Mateus 28, 18. Multiplicou os pães e peixes. Mateus 13, 14. Transformou a água em vinho. João 2, 1 a 11. Perdoava pecados. Marcos 2, de 5 a 7. Ele demonstrou onipotência quando acalmou o mar da tempestade com uma única palavra. Mateus 8, 26 e 27. Depois de tudo isso que falei, devemos nos perguntar: quem é Jesus? Para isso, vou utilizar uma argumentação que todo teólogo gosta de usar. Há 3 alternativas para esta pergunta. Jesus seria um mentiroso, ou um louco, ou então o Senhor, como ele afirmava ser. Vamos rapidamente analisar cada uma dessas alternativas. Se Jesus sabia que não era Deus, então ele, além de mentiroso, era hipócrita, pois ensinou os outros a ser honestos e ensinou as pessoas a confiarem em o seu destino a ele. Era também um tolo ou um louco, porque as suas declarações de dizer que é Deus o levou à crucificação. Se ele não era mentiroso e achava que era Deus, ele podia estar enganado. Afinal de contas, é possível que alguém ser sincero, mas estar errado. Numa cultura rigidamente monoteísta, dizer que ele era Deus era considerado blasfêmia. Compare Jesus a um mentiroso ou a um louco e veremos que esses não têm a qualidade apresentada por Jesus, que é sabedoria prática, habilidade de sondar o coração humano, demonstrava amor profundo, compaixão, capacidade de atrair pessoas, tinha autoridade que os escribas não tinham. Ninguém com o conhecimento dos evangelhos e do ser humano pode afirmar que Jesus é um mentiroso ou um louco. Então, nós racionalmente só podemos chegar a uma conclusão: Jesus é exatamente aquilo que ele disse ser, Deus e nosso único Salvador. Algumas pessoas podem dizer que os milagres para acalmar a tempestade no mar, multiplicar os pães e peixes e transformar a água em vinho, só mostram o poder do Espírito agindo por intermédio dele. Assim como o Espírito Santo agia por meio... Só um momento, por favor. Me desculpem pela interrupção, mas, como eu estava dizendo, que algumas pessoas poderiam falar que os milagres de acalmar o mar, multiplicar pães e peixes e transformar água em vinho, eles só mostram o poder do Espírito Santo agindo através daquela pessoa. E assim como o Espírito Santo, ele poderia agir
por meio de qualquer outro, e isso não comprovaria a divindade de Cristo. Aplicando aqui o princípio da hermenêutica, veremos que as explicações contextuais desses eventos muitas vezes destacam não o que demonstram o poder do Espírito Santo, mas o que demonstram do próprio Jesus. Por exemplo, depois de Jesus transformar água em vinho, João nos disse: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2:11. E para finalizar a minha palavra, eu gostaria de apresentar outras evidências, ou algumas evidências, da ressurreição de Cristo. O primeiro que eu posso apresentar é o túmulo vazio. Graças a Deus, o túmulo está vazio, pois indica que nenhum túmulo pôde detê-lo. Pode haver pessoas que possam sugerir que o corpo foi retirado e enterrado em algum outro lugar. Mas essa argumentação não se sustenta, pois mesmo os judeus que o conduziram à crucificação usaram esse subterfúgio. Isso, porém, significa uma coisa: Jesus ressuscitou e os mesmos líderes judeus sabiam dessa inquestionável verdade. Outra evidência seria as aparições de Jesus no período de 40 dias seguidos. Vejamos aqui. Jesus, ele apareceu a Maria Madalena em João 20, 11, 17. Ele apareceu também às outras mulheres, Mateus 28, 9 e 10. A Pedro, 1 Coríntios 15, 5. Aos discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, 13 a 35. Aos 10 discípulos, em João 21, 1 a 23. A mais de 500 pessoas em 1 Coríntios 15, 6. Aos 11 em sua ascensão, em Mateus 28, de 16 a 20. E a Paulo, em 1 Coríntios 5, 8. Outra evidência da ressurreição de Jesus é a mudança operada nos discípulos. Os discípulos foram transformados radicalmente, pois eles eram inconstantes, medrosos e apesar de terem vivido com Jesus durante o seu ministério terreno, todos fugiram. Descrentes, pois não creram na ressurreição quando relatado a eles. Agora, após a ressurreição de Jesus, uma mudança ela foi operada e eles se tornaram audazes, confiantes na mensagem da ressurreição de Jesus. Antes, eles fugiam e se escondiam, e após a ressurreição, todos estavam dispostos a sacrificar a própria vida ao invés de negar a ressurreição de Jesus. Algo operou essa mudança, e essa convicção e mudança é uma forte evidência da ressurreição de Jesus. O tema da pregação dos primeiros cristãos é baseado inteiramente na vida e obra de Jesus. Por exemplo, o dia de Pentecostes também é uma outra evidência da ressurreição de Jesus, porque o próprio Jesus disse que ele devia subir para que o Espírito Santo pudesse vir. Todavia, digo-vos a verdade, que não vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, 7.
A mudança do dia de culto para o domingo também é outra evidência da ressurreição de Jesus, pois marca um novo tempo para os cristãos. Devido à vitória de Jesus sobre a morte, que foi no domingo, o dia da ressurreição, o dia em que se deu a ressurreição de Jesus, em João 21, está descrito isso, ele ocupou a constituir o dia da devoção ao invés do sábado. Finalizando, o significado da ressurreição de Jesus prova que Jesus é realmente o Filho de Deus, conforme está escrito em Romanos 1:4. Confirma também a verdade de tudo que Jesus diz. Veja lá em Mateus 28:6. Torna certo a ressurreição de todos nós. 1 Coríntios 15:20 e 22. Garante a certeza do juízo que está por vir. Atos 17:31. Garante também a ressurreição do cristão, que há de ressuscitar no último dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Eu sei que ainda há muito a se dizer sobre Jesus. Porém, o que aqui foi dito é como eu disse antes, é apenas para reapresentar Jesus sob uma ótica racional, da qual possamos afirmar categoricamente que Jesus é Deus e é o nosso único Salvador e mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, e não há ninguém mais além dele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.